Deus anda em obediência. Quem anda com Deus obedece aos estatutos. Quem anda com Deus obedece às leis divinas da palavra. E vejamos aqui, amados, sobre este homem chamado Saul. Sua história se inicia no livro de 1 Samuel, capítulo 9, dos versículos em diante. Fala sobre Saul, este homem que era da tribo de Benjamim, e que nos fala esta palavra que este homem, o seu pai Quis, tinha muitas jumentas, e Saul era um homem apacentador de jumenta. E vejamos à luz da palavra que Saul nos diz a Bíblia, que Saul era um homem de cima para baixo, um homem bonito, de porte lindo, um homem vigoroso, cheio de força, cheio de saúde. Não havia homem bonito como ele, nos diz a palavra. E Saul então é um homem que então estava ali apacentando as ovelhas do seu pai. As jumentas do seu pai. E nos diz a palavra, amados, que então Samuel, aqui ele nos diz essa palavra, Deus falando com ele. E Samuel, antes de chegar à casa de Jessé, quero falar um pouco deste homem chamado Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Aqui nos diz, quando os homens perguntaram: é de paz a tua vinda aqui a este lugar? Porque eles temiam. Samuel era um homem que julgava, ele era um homem que ele era juiz e sacerdote. Ele poderia tanto pôr fim à vida de uma pessoa, tanto como julgar para justificar. E vejamos, amado, que a nossa palavra diz que nós temos o nosso Jesus. Ele é o nosso sacerdote, o nosso juiz, o nosso profeta e o nosso rei. Louvado seja Deus. E vejamos, amado, nos diz a palavra que quando Samuel já estava velho, e constitui seus 2 filhos para poder reinar junto com ele naquele lugar, pois a idade já estava tomando conta de Samuel, e Samuel já estava fadigado na idade. E vejamos, amado, quanto mais Samuel trabalhava, o povo ficava contra o desígnio de Samuel, mas os filhos de Samuel não andaram nos estatutos da lei que Samuel ensinava. Eles começaram a fazer coisas erradas aos olhos de Deus, não obedecia mais a palavra de Deus. Recordo na palavra quando o rei Asa, diz a Bíblia, o rei Asa, quando Deus usa o profeta Azarias, dizendo para ele: olha, rei Asa, o Espírito de Deus toma conta da vida daquele profeta, sobre ele começa a profetizar: quando vós andares com Deus, ele andará com você. Andar com Deus, meu querido, é saber amar o teu próximo. Andar com Deus, meu querido, é saber descer na presença de Deus. Andar com Deus é poder amar aquele que te persegue, aquele que fala mal de ti. Andar com Deus é perdoar, como Jesus falou para o discípulo, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Assim é o homem que tem que poder amar, andar com Deus. E vejamos, amado, aqui nos diz: então o povo queria um rei, dizendo para Samuel: tu já estás velho, mande um rei para nós, queremos que tenha um rei sobre nós. E então o povo começou a escolher. Tem ditado que diz aí que a voz do povo é a voz de Deus, que nada. A voz de Deus ela soa como o som de muitas águas. Deus, quando ele fala, ele cumpre as promessas dele. Deus, quando ele age com mãos fortes. E vejamos, amado, então aqui nesta palavra nos diz a Bíblia que então o povo começa a pedir um rei. Então o povo começa a se levantar contra Samuel e pede um rei. Então Deus permite, diz para eles: Samuel ora a Deus e começa a falar com Deus. E Deus fala: Samuel, este povo não tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim. Coisa triste quando um homem, uma mulher, uma igreja, uma pessoa, uma nação, um exército, um povo que caminha com Deus rejeita a Deus. Porque se rejeitar a Deus, não adianta dar um passo à frente que não vai chegar à conquista. Rejeitar